formas que a gente pode usar. Porque muitas vezes a gente pergunta como fazer, mas a gente ainda está naquele, ai, mas eu preciso ter uma coisa para fazer, né? Eu preciso ter, né? Então, você pode estar isso em qualquer lugar. É só você trabalhar essa presença instantaneamente. Você se vê nesse círculo eletrônico de produção que você é, né? Eu sou isso tudo. E você trabalha muito mais coisas além dessa proteção. É muito mais grandioso. É Mas já muito mais resolve, né? profundo, Só né? isso, se você quiser. Obrigada, Sam, que linda. Até comecei a gravar, tinha esquecido, me empolguei. Turma, começamos, mas já faz só uns 10 minutos, tá? Para quem for assistir depois, bem-vindos. A Sandra trouxe um ponto muito importante, porque tem horas que você fala, nossa, preciso fazer todo um autoconhecimento para eu estar protegida em qualquer lugar, né? Não, e se eu só falar eu sou, como que isso vai reverberar dentro de mim? No primeiro momento, vamos ser sinceras, no fundo, vocês entendem o que é eu sou? Eu fiquei, quando eu li o livro de Saint-Germain, antes de falar qualquer coisa aqui para vocês, falei, mas que raio que é esse eu sou? Eu queria ir além do significado da palavra, né? E aí eu fiquei observando o que a frase quer dizer, ressoava no meu corpo. E eu senti uma vibração. Só que eu também percebia que o meu inconsciente, nossa, o que é isso? O que é isso? Você está falando eu sou? Que metida! Metida que você é! Eu falei, olha, tô em duplicidade aqui. Mas aí eu fiquei falando, eu sou, eu sou, eu sou. Aí eu fui sentindo dentro de mim uma reprogramação recorrente sendo feita. Então, no primeiro momento, parece uma luta, né? Porque você está sentindo uma coisa e aí você lembra que você é outra coisa. E aí esse eu sou, ele expande mesmo o magnetismo em volta de você e de tanto você fazer, você cria esse círculo eletrônico que o Saint-Germain fala muito, né? E ele fica espontâneo e natural a seu serviço. Qualquer decisão tua que falhe a tua memória, ele te lembra instantaneamente. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava ali, e aí foi drenando a energia, aí parou no limite. Aí minha consciência, Marise, acorda. Olha lá que você está sendo drenada por você mesma, pelas suas escolhas indevidas, seus excessos. Eu falei, opa, obrigada. Aí parei, respirei, estabilizei e ficou tudo bem. Então, de tanto praticar, claro que às vezes a gente se excede em alguns pontos, mas você vai perceber que esse círculo eletrônico, ele te dá um aviso. Tom, ei, não faz isso não. Você, essa camada protetora do eu sou, você sabe exatamente o que você precisa fazer, onde ir, como agir, porque você se reconhece como o mestre da sua vida, né? Mesmo entre altos e baixos, que é super comum, mas você estabiliza muito rápido. Então, o eu sou deve ser praticado, né? Ao invés da gente falar, nossa, tô toda lascada, toda ferrada, não tô boa. Não, ok, constato que não estou, mas não vou sair por aí espalhando. Eu sou a presença divina aqui agora. Eu sou toda a saúde que eu mereço ter, porque eu sou a presença divina. Né? E só de falar isso, não é que você vai estar mascarando o que você sente. Muito pelo contrário, mas você vai fazer na acolhida da verdade de quem você é, até todo o seu corpo e essa sua personalidade que viveu numa mentira, volte a acordar nessa verdade de quem você é. É muito legal. Então, é profundo nessa... É muito, mas eu Funciona, digo, gente. gente, se a gente treina, eu também, já tenho muito tempo que eu acesso isso, e aos poucos, cada vez que a gente vai treinando, como a Marise falou, é como se você fosse trocando uma coisa pela outra, vai saindo uma coisa, vai entrando outra, você vai sendo absorvida por aquela verdade. Isso. E é tão poderoso que às vezes é imperceptível. Você simplesmente troca sem saber, sem perceber. Quando você vê, você já está sentindo aquilo. E é muito forte.
É uma experiência que eu acho que vale a pena. Quem ainda não leu o livro, pelo menos os primeiros 25 os tópicos lá, que é rápido, leia sentindo, com o coração, dedicando ali aquele momento, sinta o que quer dizer, né, no seu coração. Você vai começar a treinar, a usar essa afirmação, e você é muito rápida a mudança, assim. É isso. Começa mudando mesmo e vai fazer muita diferença na vida da gente, assim. Nessa coisa, assim, você passa a ser mesmo. E você sente que não precisa de mais nada. Não precisa É. ter medo de nada, não precisa se proteger de nada. Você já é aquilo, como ele explica lá. Que lindo, Sam. E o que é mais maravilhoso de tudo, e junto com Cartas de Cristo também, que pede essa atenção na nossa conduta para a gente reprogramar, ir além para acessar esse lugar de essência. Porque como eu quero reprogramar, como eu me digo palavras tão... Deixa eu só mutar aqui. Depois, quem quiser falar, eu desmuto, tá? Peraí. Aqui, pronto. Vamos lá, só para a gente... Porque às vezes, né, tem alguma criança no meio que eles fazem a farra, né? Ó, eles pedem, eles falam muito da essência, e quando a gente sente essas frases entrando em nós, fala, nossa, que delícia, que gostoso. Mas eu também vejo no dia a dia a grande maioria não fazendo, né, esse círculo girar desse lugar já experimentado. Cai de novo nos padrões antigos, né, de qualquer coisa, de se achar muito pequeno, se achar inválido, ou se achar, não confia em mim, eu tenho dúvida, eu isso aqui, sempre numa baixeza, né? Esses recursos de reprogramação nesses livros que foram passados é justamente para a gente começar a colocar, fazer essa roda girar, né? E eu percebo que isso está aumentando um percentual ao longo do dia das pessoas nas atitudes, mas ainda assim a gente primeiro escolhe ter dúvida de alguma coisa, ou escolhe querer ver para ter certeza, né? Ainda a gente está insistindo um pouquinho nesse lugar, mas não tem problema, né? É justamente o pedido de treino, afinal de contas, todas nós e a nossa vida dentro e fora é a somatória do que a gente tem falado e pensado. É muito fácil a conta hoje, não tem muito mistério para se viver bem. Se eu quero viver bem, se eu quero me sentir amada, eu vou passar a me amar diariamente. Se eu escolho ter uma vida mais leve, eu preciso arquitetar uma forma para eu começar a me dizer que eu quero uma vida mais leve. Minha vida é pesada. Se você continuar a falar, vai ser sempre assim. Então a gente está bem, tá bem batido, né? Tudo isso. Agora a gente só precisa se unir para falar, não, agora eu consigo, eu vou para cima, e todas as coisas que estão vindo para mim eu realmente vou aplicar, principalmente no pior momento da minha vida, né? Que isso é uma outra coisa que eu percebo. A pessoa se enxerga numa fragilidade e ela deixa chegar num estopim absurdo e esquece de usar toda a magia do que aprendeu de si mesma, né? Na hora que ela mais precisa de si, ela não está lá, ela escolhe dormir. Então, eu estou aqui de verdade para incentivar todas vocês em níveis cada vez mais profundos, né? Porque a gente vai ficar rodando nisso, rodando nisso, rodando nisso, até passar da próxima fase, que são muitas que estão vindo. E vocês têm ideia do que vem pela frente? Alguém calcula? Qual que é o próximo passo depois que a gente fica ali de boa, consciente, tcharana, o que vem depois disso? Ô, Marise. Oi, Paty. Oi, amor. Então, estava falando sobre a presença eu sou, né? Essas frases. E eu, como a Sandra, tenho as mesmas percepções que a Sandra tem em relação às frases, eu também tenho. Tem até que tem um post-it aqui que Saint-Germain no livro diz, né? Para a gente falar todo dia de manhã quando a gente acorda. Eu sou a presença governante que me precede onde quer que eu vá este dia, que comanda a perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades, né? Então, essa frase, ele fala assim, fala isso todo dia quando vocês acordarem, vocês têm que falar essa frase todo dia,
até internalizar e ficar automático. Vai ter um dia que você não vai precisar nem mais ler, você já acorda com isso. E uma coisa muito legal que hoje eu fiz de manhã, eu estava também numa vibração um pouco mais baixa, e eu falei assim, peraí, deixa eu traçar uma estratégia aqui para levantar a vibração, né? E mudar essa crença, que estava me perturbando, uma crença chatinha. Aí eu falei assim, peraí, eu vou me transformar na minha melhor amiga. Então eu me vi como uma outra pessoa, eu ficava me olhando de fora assim, né? Falei, vamos, amiga, vamos para academia. Amiga, agora vamos ali comprar um brinco? Vamos no mercado comprar uma coisa gostosa, né? Que você goste? E eu ficava conversando comigo mesma, como se eu fosse outra pessoa. Isso foi muito legal. É Isso foi muito fantástico. legal. Que fantástico. Muito é legal. isso, Paty, você ser sua melhor amiga, mesmo num movimento de maior estresse, fala, oi, o que está acontecendo? Quer chorar um pouquinho? Estou aqui com você. O que você precisa? Não está errado, põe para fora. Isso é incrível. Pela primeira vez, a gente está sendo convidado a ser nossas melhores amigas. Coisa que foi diferente desde o nosso nascimento. A gente foi inserido em meio a muitas cobranças, né? Faz isso, faz aquilo, se encaixa aqui, se encaixa, não dá, nunca é o suficiente, você é insuficiente, não vai dar certo, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Não é que tem que ser, a gente já era e nem sabia. Não, e a gente faz isso com as pessoas o tempo todo, né? A gente quer aconselhar, a gente quer ajudar, é o que a Samanta estava falando, né? Você vai com o intuito de ajudar e você acaba absorvendo alguma coisa. Gente, por que a gente não faz isso com a gente, né? Vamos fazer com a gente. Vem cá, amiga, vamos conversar. Que legal isso que você trouxe, porque quando a gente aconselha alguém, aí é o ego querendo que a pessoa siga o que a gente sugeriu, né? Mas se você falar, ó, eu fiz assim, e você? Como é que você vai fazer? É outra perspectiva, e aí não pesa no teu sistema, né? E você mesma pode falar com você desse jeito, sem essa castração. Você tem que fazer assim. Ou do que, ei, Patrícia, né? Vamos conversar. O que está acontecendo aí? E deixar ela falar tudo, né? E não está errado falar tudo, não é mesmo? Então, é tão bonito tudo isso. Isso que você está fazendo, Paty. Aí fala, mas é normal conversar comigo, mas às vezes o diálogo ele é só negativo. Tem uma ponta positiva. Mas a maioria está conseguindo fazer isso, né? De se colocar no colo. Porque isso é estar presente. Você conversar com você mesmo. Agora, você falar, eu não consigo, não dá, tô acabada, tô não sei o quê, você não tá sendo sua amiga, né? Mas se você começar a se contar uma história de super validação, e aí eu quero contar uma coisa para vocês, aí eu vou ter coragem de contar, mas eu vou contar. Antes de ontem, tava aqui cansada e tal, e aí eu falei no vídeo, mas não falei quem foi que veio, né? Mas eu falei, eu vou. Aí me falaram, mostra a tua coragem, pô. Você trouxe Sananda, você vai ter coragem de falar que ele veio? Eu falei, tá bom. Eu estava cansada aqui e aí eu tomei um sacode de uma pessoa que foi muito querida aqui na Terra, que fez um trabalho bem legal, que foi o Gaspareto, e eu levei um susto, porque ele é muito engraçado. Ele vem pipocando, né? Aquele jeito dele. Falei, nossa, é sério? E ele, como não? Falei, tá bom. E ele veio trazer uma mensagem que eu acho que vale para vocês, para todas nós, né? Ele chegou bem perto de mim, falou, menina, que humildade distorcida tua. Falei, por quê? O que eu fiz, cara? Fiz nada para ninguém, só tô trabalhando. Ele, não. Olha o mundo, as pessoas pensando grande, ambiciosos, querendo dominar o mundo, não é? Eu falei, ele falou, a energia masculina, querendo prover, dominar o mundo, ficar no topo. Eu falei, mas o que isso tem a ver comigo? Ele falou, falta essa energia. Você falou, eu não quero dominar o mundo. Ele falou, não, olha que curioso, como você se coloca para baixo, menina? Estou falando que uma pessoa que não tem a intenção de dominar o mundo financeiramente, mas tem uma intenção de ajudar a expandir as pessoas cada vez mais, não tem ambição.
E ele, como é que a gente vai colocar mais pessoas na sala para o trabalho, sendo que você loca a sala de 30 a 50 pessoas? Não dá para a gente colocar mais pessoas. Eu fiquei assim, ó. Falei, caramba! Ele falou, como vocês pensam pequeno? É ridículo. Eu falei, ai, que horror! Você está acabando comigo, cara! E ele, não, estou falando para o teu bem. A gente vai trabalhar junto, todos nós, a gente está em união. Só que a gente precisa se posicionar, não brigando, mas se posicionar em abrangência. Porque o horror, o terror, o mecanismo antigo, eles usam aquela força de abrangência para ambição. E como a gente ainda tem esse dogma de, ai, não pode ser ambicioso, não pode, não sei o quê, porque, claro, a gente passou por tantas coisas terríveis desde lá de trás, né? Desde o começo da história da humanidade, que vem esse rastro que a ambição é alguma coisa ruim. Eu falo, meu Deus, como positivar a ambição? Ele falou, é uma energia, é um foco que pode ser modificado em algo muito positivo para todo o planeta Terra. Você já parou para pensar sobre isso? Que todos os elementos do indivíduo revertidos no amor e na expansão, vocês vão conseguir tudo que vocês querem? E aí, minha gente, eu fiquei com a boca assim, ó. E aí ele gritou assim, ó, pensa grande! Eu... Ai, meu Deus, cara! A cara dele, né? Ele tá super bem lá, fazendo vários trabalhos com Calunga e um monte de amiguinhos ali da linhagem dele. Então, o que ressoa isso para vocês, né? Essa força. Será que a gente não tá se sabotando, né? Ah, eu vou fazer devagarinho tudo. Eu vou fazer tudo bem pequenininho, né? Ah, porque eu me amo muito, então eu vou devagarinho mesmo. Porque senão não vai dar certo. Olha a história que a gente já se conta. Então é um lugar de abrangência que a gente vai afunilando e vai indo até mais fundo. Ressoa com alguém isso que o Gasparetto trouxe? Alguém gostaria de falar? Essa história de ambição, sim, Má. Hoje eu tô, né? Só dá eu aqui, até deitei. Mas fala, eu faltou preciso só de meu vocês, não faço nada sozinha. Você sabe que essa história de ambição é uma coisa que também é um problema um pouco assim para mim, porque às vezes é muita culpa, sabe? Porque você fala, poxa, eu não preciso de tudo isso, não, sabe? Como se fosse proibido, como se eu estivesse sendo gananciosa. E um dia, não sei quem que falou para mim, falou, você já imaginou que se você tivesse mais dinheiro, né, mais condições, o quantas pessoas mais você poderia estar ajudando? Né? Será que na hora de mudar, né, um pouquinho essa forma de ver, como se essa ganância não tem, né, Má? Como se isso fosse ruim e a gente se sente culpado, né? Então, pensar pequeno, às vezes, pensar grande, pra quê? Pra que isso? Não preciso disso. A gente olha Chico Xavier, né? Que vivia humildemente e tal, você fala, meu, quem sou eu? A gente tem que tomar cuidado, tem um equilíbrio aí, não é, Má? Isso. Não precisa ser assim, né? É legal isso que você falou, né? A gente falou de ambição e a gente relaciona a ambição já a dinheiro, né, Sá? Mas será que é só isso? Será que a ambição não pode estar direcionada para uma outra coisa e o resto só ser consequência de um bom trabalho? Por que a gente não pode reverter nessa de uma outra maneira? Eu não vou mentir nunca para vocês. Eu tinha a ambição de ascensionar, né? Uhum. Totalmente, sim. E eu fui com força. Né? Eu quase quebrei minha vida no meio por causa disso. Porque as mudanças são muito bruscas, né? E aí eu entendo que... Aí eu até pergunto, tá errado? Tinha que ser... Eles falaram, não. E aí me lembra muito aquele filme Matrix, quando o Neo sai da Matrix, que o Morfeu conta para ele, ó, você vivia numa ilusão. Ele teve uma pane, né? Ele entrou em pane, assim, ele não ficou bem, ele queria voltar, ele ficou nauseado, ficou se sentindo deslocado, a mente dele entrou em parafuso.
E é mais ou menos isso que a gente está sendo apresentado, uma nova realidade de força total de quem nós somos. E aparentemente até realmente parece um lugar perigoso, porque a gente ouviu essa história, e pode ser que em outras encarnações, e eu tenho certeza disso, que a gente tenha usado a ambição de uma forma muito descabida. A gente pode ter feito muitas pessoas sofrer, enfim. Então fica esse registro de, opa, eu não posso errar de novo. Mas será que hoje a gente não tem a consciência suficiente para não errar de novo? Vocês confiam em vocês 100% para integrar todas essas energias que estão distorcidas para o bem maior de vocês e do mundo? Que é incrível, né? A gente está falando de muitos ingredientes de quem nós somos, que a vida toda falaram que não era bom, e estão pedindo unificação de cada detalhe. Tanto que no projeto Sananda da Vivência Online, que a gente fez em presencial, o primeiro exercício era a união com o instinto selvagem. Olha que loucura, que pediram. Eles falaram, vocês precisam integrar essa inteligência. Não que vocês vão sair por aí mordendo os outros, matando gente, não é. Mas vocês vão integrar essa genialidade de saber fazer a leitura da terra, de olhar território, de ter um sexto sentido, por aqui eu não vou, daquilo tá fresco em você, e não amortecido e jogado lá atrás porque eu não posso ser bicho. Não, a nossa escala do ser bicho tá aqui, tá nesse corpo, tá na história dele, né? E ele merece ser honrado. Mas, de novo, a gente não vai ser uga-uga, mas vai integrar essa força na sabedoria que está se intelectualizando agora e se espiritualizando. Faz sentido para vocês isso? Marise, eu achei a primeira vez, no momento que você falou que trouxe essa mensagem para você, me veio Madre Teresa de Calcutá. E aí, por que isso, né? Porque assim, a ambição de levar a sua mensagem, o seu trabalho, o maior número de pessoas possível, assim, expandir para o mundo, né? E ela, enfim, não ganhou dinheiro para isso, mas tudo que ela precisou chegava até ela, né? E aí me veio também uma lembrança de uma história de um curador, de um mestre curador de um livro que eu comprei, que, enfim, é Antigos Segredos de um Mestre Curador, e era a história de um mestre indiano. Ele era um curador, e ele era um aprendiz, né? Ele foi aprender a ler o pulse, a curar as pessoas com aquela energia. Ele aprendeu com alguns mestres, e ele tinha a ambição de atender a Madre Teresa de Calcutá, e tinha também o Dalai Lama. Então ele queria ser tão bom naquela técnica de perceber a energia e curar as pessoas com a energia, ajudar as pessoas, e que ele treinou tanto com o mestre dele lá, aqueles mestres indianos, e que ele um dia conseguiu. Ele conseguiu atender os dois, essa ambição de ser bom naquilo, de acessar a mestria dele. E ele, ao longo do tempo, ele foi atendendo milhares e milhares e milhares de pessoas na Índia e no mundo inteiro. Pessoas iam no mundo inteiro para lá para ser atendido por ele. E esse livro é muito extraordinário. E a pessoa que escreveu essa história está lá hoje na Índia, trabalha lá nesse projeto, nesse grupo, né, que criou esse trabalho. Esse senhor já faleceu, Dr. Naran. E aí me veio essa coisa da ambição de levar a nossa mestria para o mundo. Por que não? Né? E como você falou, deixa eu ficar aqui quietinha no meu cantinho. Me deixa na zona de conforto, né? Exatamente. Eu ainda me coloco muito nesse lugar. Mas assim, se a gente quer ver esse mundo diferente, a gente não pode fazer a ambição de ajudar a cuidar desse planeta, a ensinar as crianças na escola, a preservar esse planeta. É uma ambição de coisa grande.
Para todos nós, grande, né, para todos nós. Então foi isso que me veio quando você falou. Veio muito né? forte. A gente tá grande de verdade. E aí você vê, né? Eu tanto achava que eu estava pensando grande, só que não. Como eu contei, acho que eu contei para algumas pessoas, a gente tinha alocado sala para 40 pessoas. E aí, só que a dona do espaço errou. Ela errou lá a quantidade, na verdade, caberiam só 30. E ela falou, ó, o cara que ia fazer um evento na sala grande, ele acabou de cancelar. Então, eu vou colocar vocês na sala grande pelo mesmo valor. Só que aí, chegaram mais 10 pessoas. Aí, lotou a sala. Aí eu falei para ela, não, agora eu vou te pagar, então. E aí, o Gasparetto falou assim, nós precisamos criar problemas para você enxergar que precisa ir para um lugar maior. Eu falei, nossa, cara, não estava enxergando bulhufas mesmo. Então, assim, as mensagens vão vir para a gente se unificar nessa maestria que a gente acha que é só ficar paz e amor, gratilovers, gratitudo, aquele humorista no Instagram que fala que eu acho o máximo. Não é isso. Sim, é gratilovers, gratitudo, mas com potência, né, de união, sem arrogância, sem prepotência, mas no amor, com bom senso, um olhar crítico, expansivo, um olhar crítico propositivo. Porque se a gente não tiver essas pessoas, se nós não formos essas pessoas, como é que a gente vai diminuir o ruído do que essa velha energia, esse velho pensamento, esse velho sistema continue e às vezes até confunde a gente, né? Quando que a gente vai se colocar verdadeiramente? Foi isso que ficou claro que o Gasparetto trouxe e um mês atrás o mestre Larion também trouxe para mim. E pediu para eu falar mais ainda. Falei, mais do que eu já falo, cara. Todos vocês, a voz do amor e da verdade, ela precisa ser falada para que as outras pessoas sintam a verdade dentro delas. Se vocês ficarem em grupos restritos, como é que vai ser? Vocês precisam se preparar para estar nesses ambientes que até pouco tempo vocês estavam também nas caixinhas, né? De que isso é certo, isso é errado, isso não dá, não tem limite para nós. E o Saint Germain está aqui, ele está, nossa, eu vou chorar, não acredito, gente, ele está muito emocionado, está feliz, falou, finalmente vocês estão entendendo. E aí eu falei, nossa, tá chorando por quê? Porque eu fico muito maravilhada com a conquista do que vocês estão fazendo, né? Não desistam. As dores ressurgem porque elas precisam ser sentidas para não serem mais sentidas. É assim que é. De você entender e validar que aquela informação é igual um programa. Ele está falando, é um programa que você aceitou. E agora vocês estão reformulando todos os programas dentro de si, porque a verdade é como se resetasse tudo que vocês são, fazendo que vocês sejam o zero na luz divina que voltou a acender em seus corações. Ela sempre esteve aí, mas não estava operando, não estava sendo mexida, ela não estava sendo movimentada. E agora, finalmente, estamos vendo muitas mestras e mestres amados sendo despertos. Este é o grande caminho. E não digo que vocês estejam no primeiro caminho, no primeiro passo, não. Vocês já estão a 1000 passos à frente. Mas vocês não acreditam. Quando é que vocês vão acreditar? Vocês precisam que eu fale ou vocês vão passar a se dar as mãos e confiar no que eu estou falando? Vocês são, de fato, grandes mestres. E aqui, neste instante, estamos trazendo o ancoramento de toda a chama violeta da transmutação. E gostaria de inspirar uma condução meditativa. Apenas, vocês têm fotos de vocês ou na memória de quando vocês eram tão pequeninos, quando vocês eram bebês? Alguém aí se lembra de quando era bebê? Fechem os olhos. Coloquem esta criança
em seu colo, de você com você mesmo. E podem fazer o movimento com os braços para que o seu raciocínio lógico entenda o que está acontecendo. Segure a cabecinha deste bebê e olhe bem para ele, como se ele tivesse nascido agora, neste instante. E digam mentalmente: criança amada, eis que acabaste de nascer. O mundo do qual você foi inserido vai te dizer coisas que não são verdadeiras a seu respeito, mas coloco aqui em sua memória de renascimento a grande verdade. A verdade de que você é o puro amor. A verdade que nada pode te atingir a não ser que você permita. A verdade que tudo que você quiser você pode conseguir. A verdade é que basta você escolher a alegria que instantaneamente você estará nela. A verdade é que a cada dia você vai poder escolher melhor e melhor e melhor, porque você é a criadora e o criador da sua vida. Criança, você se ama, porque o amor corre em suas veias. Você é pura. Você é a presença divina, fluidificadora, que transforma, que regenera, que cura e que abençoa qualquer coisa que tocar. Então, leve esta mensagem, criança amada, para todos os seus ciclos. Então comecem a perceber essa criança, vocês tirando ela do colo de vocês e ela passando na fase de 1 ano. Se vejam com 1 ano. Se vejam com 2 anos. Mas mantenham o bebê, a sua versão de 1 ano, como um verdadeiro filme à sua frente. Você com 2 anos, com 3, com 4, leve esta bênção, este fio luminoso com 5, com 6, com 7, com 8, abençoe suas crianças todas, com 9, com 10, com 11, leve o amor, 12, 13, 14, 15, 16, vai fazendo essas crianças aparecerem, 17, 18, e continue até a idade que vocês estão hoje. Coloque todos os seus ciclos anuais, terrenos, desta existência, nesta simbiose fluídica da chama transmutadora violeta. E leve até o ponto central. E chegando na tua idade, e vai como um raio de luz. E quando chegar em você hoje, vocês vão dizer em voz alta: todas estas crianças vivem em mim no amor, porque eu sou a presença divina e somos mestras da nossa vida. Respirem. Percebam a reação atômica de seus corpos. Percebam a alegria. Como se algumas de vocês dançassem internamente, em conexão com todos os seus eus desta existência. E agora, aproveitando a oportunidade, mesmo que vocês não tenham clareza do que vão ver, não se preocupem com isto.
Parta do ponto antes de você nascer. Deixe sua mente trazer. E sinta e veja a possibilidade de abrir os seus registros akáshicos, abrir os seus registros akáshicos, abrir os seus registros akáshicos. Numa longa fila de existências. E o que vai se projetar para vocês vai ser a idade que você desencarnou nas outras existências. Deixe surgir as infinitas possibilidades do que você foi, e não apenas como humano. Deixe, e não se questione o que é verdade ou o que não é. Deixe fluir numa longa fila todos estes seres aparecendo como flashes. E percebam que quase não tem fim, porque você não consegue ver o fim. Vai vendo esse fio luminoso e na sua extensão, que quase não é possível ver, você sentir o começo de tudo. Então você, hoje, antes de nascer, vá passando nesta fila no meio de cada existência, sentindo as experiências e vá correndo. Porque a tua história, a tua vida, corra até a fonte. Corra agradecendo um a um, independente do que tenha ocorrido. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês construíram o lugar onde eu estou. Obrigada, obrigada, obrigada. E corra mais rápido, como a velocidade da luz, até esta fonte central luminosa que quase ofusca seus olhos. E perceba que todos os outros corpos te olham com esperança. E você diz: não se culpem pelo passado, porque hoje a nossa história é completamente diferente. Vou nos unir nesta fonte que sempre foi nossa. E comecem, amadas e amado, a mergulhar nesta fonte que te criou, sentindo o trepidar, a palpitação, sentindo o resgate da tua paz, da tua unificação, da tua força, da tua postura, da tua presença, de toda a tua inteligência sendo regenerada aqui e agora. Amadas e amado, qualquer esquecimento na Terra, voltem para seus lugares nesta consciência, porque é daqui que vocês verdadeiramente operam com toda a força do universo. Respire e vão deixando a luz que te abraça, imensa e vasta, se tornando permanentemente e relembrada por sua memória no seu dia, se encolhendo no teu peito, como se você colocasse toda a força do Criador em tuas entranhas. A verdade é que já está, mas precisamos criar esta dinâmica para que vocês acreditem. E perceba que é impossível encolher a luz que vocês são, uma vez que ela for ativada. Respire.
vocês perceberam que a grande verdade é que toda mudança que vocês buscam, ela começará através de seus passos. E quantos mais se unirem nestes passos, respeitando suas formas de pensamento, mais rápido teremos um planeta ascensionado, com glória e dedicação por toda a minha vida a vocês. Eu sou Saint-Germain, em união com meu irmão amado Sananda. Respire. Vão voltando. Eu acredito. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa para me ajudar a voltar também? Ninguém quer falar? Não tem problema. Não precisa. Eu sinto. Que momento, né? Eu me lembro pequenininha assim, pedindo: Deus, por favor, me protege, porque eu vi um monte de coisa à noite e ficava assustada. E aí o Saint-Germain me deu um frescor aqui que eu acho que ficou em vocês. Você estava rezando para você mesmo. Ele nunca esteve fora. Você é ele. Por isso que a gente vive na sociedade como está. Porque se tivesse um comandante em outra alçada, nada seria como está, certo? A gente criou esse mundo. É a nossa responsabilidade mudar ele também, sem peso, com alegria, com discernimento. Lindo, né? O que ficou para vocês? Eu tô com o braço tremendo até agora, porque ele foi fofo hoje. Ele não gritou. Posso falar? Pode, amor, coisa linda. Cara, é maravilhoso. Assim, que você falou aqui, né? Eu falei com a Tati, lá da Califórnia, há 1 hora atrás. Exatamente a mesma coisa. Que eu falei para ela que a gente está aqui para usar nossa boca, não para se entupir de comida e entre várias outras coisas, mas para levar a nossa cura e transbordar isso, sabe? A gente já sabe, a gente só precisa acreditar e praticar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Cara, que incrível. A gente está na mesma sintonia, né? A gente está no mesmo lugar. Incrível, assim, é só confirmação de que é esse o caminho, você não está... Não, você está... É isso, só não desiste. Né? Então, é incrível. Que lindo. Só gratidão. Eu agradeço muito, Rê. Você está super conectada. A gente está resgatando o nosso poder antigo. E como foi para vocês passar nessas filas indianas aí, desde ser humano até passado? Porque vem um empoderamento, um resgate do seu direito, né, de ser inteiro. Porque isso é ascensionar. Pode falar. Eu estava... Linda. Antes de começar, né, aqui eu estava começando a assistir uma aula, ia assistir uma aula e um pouquinho antes, né, eu fiquei assim, gente,
eu tava começando a assistir a aula, e eu estava falando de algumas questões, enfim, da formação, e eu fiquei pensando, né? Como isso se conecta com essa questão, né, do que a gente vem discutindo aqui, da minha prática profissional, com essa questão né, do despertar, desse todo outro conhecimento, e eu ainda tenho muita questão de articular as duas coisas, né? Assim, como é que eu falo, como eu falo para os meus pacientes, como eu atendo, assim, então eu fico ainda muito confusa, assim, né? Tenho muita questão com como que eu digo qual é a minha, assim, como é que eu transmito a minha verdade, o que eu estou percebendo, juntando com o que eu uma, né, com o que eu aprendi, com a técnica, com, enfim, o aprendizado que eu trago academicamente, né? E isso fica muito confuso para mim ainda, assim, fica Eu muito. entendo. E aí eu estava ouvindo ela falando, começando a falar, na verdade, porque a aula, eu entrei para deixar ela para assistir depois. E eu tive um lampejo assim de, cara, dá para fazer, dá para conectar alguma coisa, assim, não precisa, porque eu sempre fico numa dicotomia assim, eu tenho que largar a mão de o que eu tenho que largar a mão para pegar, mas não é, eu fico muito dividida assim às vezes, né? E aí me veio nesse momento que eu estava pensando isso, foi antes da aula, me veio justamente eu pensar assim, caramba, quando eu tinha 20 anos a menos, eu não pensava, assim, eu tinha uma potência, assim, eu não tinha essas dúvidas, eu tinha, aí quando fui nesse caminho, eu falei assim, cara, eu me perdi, aonde que eu me perdi, assim, onde que eu me embolei, né? Porque em algum momento tinha isso, assim, sabe, eu fiquei embolada em algum lugar e tal, então, e aí você trouxe, antes de você entrar com Saint-Germain, e que ele fala, né, essa mensagem dessa, assim, da gente ser mais afirmativo e de buscar, enfim, essa ambição, né? Um pouquinho antes de você começar a analisar, chegou a me dar uma ânsia de vômito, assim, de tão forte que veio, porque, assim, né? Como é que eu fico na dúvida se eu fico cada vez mais assim, eu quero ficar assim, ou se eu falo, como que eu falo, como é que eu misturo as coisas. Então, assim, me veio uma ânsia de vômito, assim, tipo, um negócio de ir por dentro, assim, eu cheguei a me sentir mal aqui, sabe? Ainda bem que veio ele para me acalmar. Porque realmente é isso, assim, é uma grande questão para mim, né? Uhum. E veio tudo isso, assim, uma hora atrás, e veio vindo, eu entrei aqui, veio Que tudo isso. lindo, que lindo. Enfim, Nossa, vamos lá, né? o passar mal é a resistência. A gente segura É muita quando... coisa. E aí vem ele e fala que não tem problema nenhum, né? A gente está integrando, não há dúvidas. A gente que cria, o que o outro vai pensar, como que vai ser, não. O outro sabe o que é verdade. Você não vai impor nada, você só vai fluir e vai fazer. E quando você vê, você vai estar fazendo, porque a tua intenção energética vai dar abertura para isso. Teve uma moça, uma querida, ela era assim, evangélica, até a pessoa que me recomendou na época, não fala nada dessas coisas aí que você fala, pelo amor de Deus, senão ela vai surtar. Eu falei, não, pode deixar, eu vou encontrar uma forma, um outro jeito que ela entenda por amor a ela, tá bom. A gente começou a fazer. E aí eu fui dando a intenção energética da verdade, falando em amor, falando mais em Jesus Cristo, tão somente o que ela, até onde ela acreditava, que já é muito, né? E aí a gente foi fazendo. De repente, acho que numa quarta ou quinta sessão, ela desligou a câmera e eu falei, vamos energizar ela, vamos. Aí ela ficou, eu não vi o jeito que ela estava sentada, né? Mas, bom, eu falei, ela desligou a câmera, tudo bem. Eu fechei o olho e eu vi exatamente o jeito que ela estava, mas tudo bem. Aí a paranormalidade dela veio de um jeito que ninguém me explica.
E aí ela voltou e eu falei assim, por que você não deitou? Ela, meu Deus do céu, ela falou, Marise, eu vi uma pessoa de 2 metros de altura, que enorme, um ser branco, uma coisa, e eu sentia tanto amor, era Jesus, né? Era Jesus, eu tenho certeza que era. Eu falei assim, é o que você acreditar que é. Ela falou assim, e eu senti tanto amor, tanto que... Meu Deus, a gente tem que falar mais sobre essas coisas, porque ela acessou dentro dela, né? Ninguém precisa impor nada, tá dentro, tá no DNA dela, tá no registro dela, a verdade. Você vai costurando, conversando, você vai só enviando amor, ela vai encontrar o caminho, né? Da maneira dela. Então, com as suas pacientes, você vai ver, você vai estar com essa energia tão aflorada. Comigo acontece direto. Qualquer roda que eu vou, estão falando de bolsa, o assunto vai para a espiritualidade. E eu não falo nada, eu só fico quieta. E eu, sério, você comprou aquela bolsa, que legal. E aí passa uma hora, aconteceu um negócio estranho, não sei o quê. E aí quando eu vejo, a turma toda e eu quieto, não falo nada. Porque a energia, ela fica girando os assuntos, as técnicas, ou o que a gente tem que fazer. E às vezes você não precisa falar nada. Eu vejo, Fê, você dando abertura energética, você nem precisando se esforçar ou se posicionar para isso. As coisas, naturalmente, as pessoas vão dando a abertura para você fazer as aplicações. Né? Você não precisa ter receio de nada. É um up. Né? Aliás, e que up para o seu trabalho. Então, isso é formidável. Começa a deixar soltar, que o São Germain falou, ela quase não deixou soltar. Por isso, ainda vou fazer ela vomitar para ver se sai. Gratidão. Ai, eu que agradeço. Tá bom? O seu olho tá melhorando? Tá melhorando devagarzinho. Ai, Hoje eu tô sem óculos, já tô assim, mais sem vergonha. Ela fez uma cirurgia, gente. Tá uma hematoma ainda aqui, assim, mas tá tudo certo. Vai melhorar, vai ficar ótimo. Mas ela é irmã da Sandra. Não é a mesma, cara? Gêmea. Gente do céu. Ah lá, gêmea, olha só. Não são irmãs? São. Você sabe que eu estava aqui, depois da meditação, tá? Ela começou a falar e eu fiquei pensando, meu Deus. É a mesma pessoa? Sandra tá diferente. A Sandra Fernanda. Um fractal, né? Gente, elas são muito iguais. Gente, quase alma gêmea. Super. Não, vocês são extensão uma da outra. O que ficou para vocês de hoje? Dessa mensagem, desse exercício? Alguém gostaria de dar as considerações finais para eu liberar vocês? A Juju, manda ver, Juju. Essa coisa da criança e de estar no útero, né? Eu ouvi algumas frases do tipo da pessoa que estava me gerando, que não ia dar conta, que não era isso que ela queria. Isso é muito forte, né? Porque quanto que a gente ouviu que a gente não era o que tinha que ser, ou não era tão boa quanto tinha que ser, e acho que tem tudo a ver com o exercício que ele colocou, para a gente exercer nosso poder onde a gente está. Porque até hoje a gente já ouviu muito, e por isso que a gente vai se encolhendo, né? Se encolhendo. Quando a Fernanda falou da nossa potência quando a gente era mais nova, e não tinha medo de nada, e não ficava com medo de errar com nada, e a gente foi se encolhendo, né? Agora tá na hora da integração disso, né? Tá na hora da gente ficar em pé, né? Tão lindo isso. A gente finalmente na verdade a gente realmente vai ficar em pé dessa vez, porque até pouco tempo a gente só dormia. Então, tô muito feliz por isso, gente. Para mim foi muito forte. A Tati não quer falar nada? Falar, Má? Estou aqui, né? Prestando atenção nesses exercícios, na sua fala, na fala de Saint Germain, entre outros, e realmente estamos todos conectados, todos nós aqui estamos conectados, né? Creio que a gente esteja vivendo aí um processo de auto-amor muito intenso, de todas as formas, através do seu corpo físico, desde através de um emprego, do trabalho, né?
Em todos os aspectos, assim, a gente está vivendo essa linda transformação do nosso auto-amor, do nosso auto-reconhecimento. E tudo que foi dito aqui, principalmente essa questão de ambição, né? Eu venho trabalhando há muito tempo. Eu tenho essa questão muito forte. A Maíra que eu diga, né, Má? E foi muito bom, parece não, foi dito para nós, foi dito para mim. Para todos nós. Foi plantada aí a semente no nosso coração. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço a todos vocês. A Rosalete queria falar, para eu já liberar vocês. É que essa parte da criança, meninas, eu passei uma infância, como é que se diz, não gostava muito de mim. E hoje eu me vi, comigo no colo, sabe, se abriu um túnel. E tinha pessoas que diziam se ame, sabe? E aquilo foi tão forte que eu cheguei a estar emocionada, porque eu me vi, sabe? E foi indo, e eu fui vendo cada etapa, porque até então eu dizia, isso não é para mim, porque eu me achava que eu era excluída, sabe? Então, só que tá tão... E aí veio São Germain, que parece assim que ele veio para provar para mim que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo as coisas certas, que o que eu tô sentindo, que eu tô vendo é o certo, sabe? E aquela frase, se ame, que, tipo assim, é como se eu me amar, todos os meus problemas vão se resolver através disso, porque eu preciso me ver. É isso que veio para mim, sabe? Que coisa linda. Ai, Rosalete, obrigada. Oi, amor. Então, você tem um minutinho só para dar aqui uma reflexão? Claro, Liliana. Então, porque você sabe que eu tenho aquela coisa de achar que eu não vejo, porque eu gostava, etc. Mas então, aqui há uns tempos, também, quando, eu lembrei-me agora da Samantha da última vez ter falado que achava que estava estagnada, que não estava a evoluir, que estava parada, porque eu também passei por esse momento. Mas então começou a vir para mim uma reflexão de, ok, realmente estás estagnada? E eu pensava no início, sim, eu não vejo nada, eu não sinto nada, e depois comecei a tomar atenção nas minhas atitudes do dia a dia, em que comecei a escolher a palavra correta, comecei a escolher, se não tinha nada bom para dizer, então eu não vou dizer. Comecei a escolher essas pequenas escolhas do dia a dia que eu achava que eram insignificantes, é que comecei a ver realmente o quanto eu estava a evoluir, em que em vez de de berrar, eu calava e dizia, não, eu escolho luz, eu escolho paz, eu escolho estar bem. Aquele momento em que me apetecia, ei, eu vou-te fazer isto, e agora eu escolho, não, eu não vou fazer, eu agora escolho luz. E então, é só uma reflexão para as meninas que às vezes também me passam pelo que eu ainda passo, não é? Aquela coisa de eu não estou a ver, eu não estou a ver. Na verdade, os mais importantes é no dia a dia, não é? O que a gente escolhe, escolher realmente uma boa palavra, um bom sentimento, e isso acho que também é ascensão. Liliana, que coisa mais linda para a gente encerrar assim, com chave de ouro, porque assim, a gente quer ouvir, né? Claro, algumas pessoas querem ouvir, querem ver, né? E tudo bem, é legal e ao mesmo tempo assustador, mas eu vou ouvir um conselho de fora ou eu vou prestar atenção no conselho que eu posso me dar? Que é isso que você está fazendo, Liliana. Eu estou me dando um bom conselho. Eu estou me contando a verdade. E aí, fazendo isso, você se conecta, né? Nesse lugar que você tanto procura fora, que era o aprendizado para você. Eu estou tão feliz por você e por todas vocês. Gente, obrigada. Obrigada de verdade, assim, porque pelo que vocês estão fazendo, né? É uma grande mudança. E o Saint Germain coloca muito isso, junto com, né, com a consciência do Sananda também aqui. Vocês precisam realmente acreditar mais em todo o movimento que vocês estão fazendo, porque a conta está batendo mais para a luz agora, todos os dias, né? A gente mais ao longo do dia se ama, a gente mais... Então, a gente está fazendo o movimento que eles já esperavam mesmo. E o futuro, o próximo passo, ele fala assim, é só felicidade, é só abundância, não vai faltar nada para ninguém, porque nunca faltou, né? Que vocês nunca viram essa abundância que já existia dentro de vocês. Então, não há escassez de nada. Aí você fala, mas como assim?
Não há. Aí falou, um grande mestre se totaliza nessa abundância. E aí ele cria, ele volta a radiar esse raio magnético que ele tem sempre o que ele precisa para ficar bem íntegro, em pé, feliz, quentinho, com uma casa, né? Essas coisas. Que delícia, né? Então vamos vibrar, porque a gente vai espalhar isso para outras pessoas também por aí, às vezes sem falar nada, ou às vezes falando pra caramba, que às vezes é preciso, né, falar. Mas quanto mais a gente vai reorganizar o inconsciente coletivo, né? A Fernanda entende bem o que é o inconsciente coletivo, e então você imagina a gente reestruturando e sendo responsável por todo o planeta, né? Ajudando, porque é a nossa responsabilidade diária. Meu pensamento está pesado, ele está leve. O que eu estou escolhendo hoje? Estou sendo honesta, estou sendo legal, estou mostrando uma outra via para o inconsciente coletivo, ou eu estou continuando a ser a dramática que sofre? O que eu vou fazer hoje por mim? E a gente já fez a nossa escolha, senão vocês não estariam aqui. Então, muito obrigada, gente. Ó, uma salva de palmas para você. Amada, gratidão. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada, Marise. Eu que Boa noite a agradeço muito. todos. Lembrem, Obrigada. tá todo mundo unido aí no coração, né? Ninguém tá mais separado. Só lembrar disso e pôr para ação, tá bom? Um beijo. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa Tchau, noite. tchau. Rodolfo, tchau!